bem-vindos ao episódio 2 aqui da nossa playlist Configurando o Setup do Didi com Python. E galera, esse daqui vai ser outra coisa bacana, tá? Acredito que a gente não vai precisar fazer um vídeo para cada indicador, mas como a gente precisa aplicar alguns conceitos, né, em cima dos indicadores para ter certeza que a gente está criando as entradas de uma forma correta, eu acredito que o ADX seja aí o melhor indicador para a gente começar a aplicar alguns conceitos quando a gente está analisando o indicador técnico, né, e aplicar na nossa estratégia automatizada. Então, já para acelerar o processo, eu criei uma base aqui, tá? Nada muito diferente do que a gente viu no vídeo anterior. Na verdade, é o mesmo, com exceção que eu criei uma função aqui para calcular o preço de stop loss e o take profit, tá? Por que eu estou criando isso? Se eu não criar esse take profit e ele abrir uma ordem aqui agora, baseada no critério do ADX, a ordem vai ficar aberta, né? A gente tem que definir outro critério aí de fechamento, etc e tal. E a minha ideia aqui não é ficar preocupado em fechar a operação nesse momento baseado em ADX, mas a minha ideia é se preocupar que todos os pontos que a ordem for aberta, ele está escolhendo os critérios que eu selecionei de forma correta, né? Então, não estou preocupado agora com o fechamento da operação. Estou preocupado em criar o gatilho de operação de forma correta. Então, a gente colocando stop loss e take profit, a gente sabe que vai acontecer vários trades aí e a gente vai pegando todos eles aqui na tela e vai comparando para ver se pelo menos a entrada foi efetuada de forma correta. Então a gente sofre lá para frente como a gente vai fechar. Agora vamos nos preocupar em como vamos abrir a nossa ordem e escolher de uma forma correta. Beleza, tendo dito isso, vamos começar aqui a modelar. Então, eu vou colocar alguns conceitos aqui que eu acredito que, pelo menos para mim, era um pouco difícil de colocar no MetaTrader 5, era um pouco chato. E vocês vão ver como algumas coisas extremamente chatas ou complicadas, complexas no MetaTrader, no MQL5, né, no MetaTrader, é extremamente fácil no Python, tá? Embora vocês devem estar assistindo e pensando, tá, Sérgio, mas até então você está só criando backtests, né? Como é que você vai plugar esse código, essas coisas para rodar o Trading Live? Galera, é possível, tá? Eu fiz uma adaptação dessa ferramenta de backtest para fazer trades em contas reais, tá? É uma ferramenta, é um código que eu fiz e logo mais a gente chega nesse processo de fazer toda a adaptação, tá bacana. Foi um projeto bem longo que eu fiz, demorou cerca de um mês e meio, mas ele já abre as ordens, ele faz integração com o MetaTrader, ele salva as ordens no banco de dados, a gente consegue visualizar. Mas isso vai gerar outra playlist, porque como eu disse, é muita coisa, tá? Essa parte quantitativa é fascinante, porque a gente consegue fazer muita coisa, mas também precisa ter um prévio conhecimento de tecnologia, tá? Então, como eu sou da área já de tecnologia, né? Trabalhei com a parte de infraestrutura, com a parte de desenvolvimento, andei por bastante áreas aí. Acho que o universo aí me jogou para várias áreas distintas aí, porque hoje em dia eu tenho conhecimento em base de dados, desenvolvimento, infraestrutura, que auxilia muito e facilita muito a curva de aprendizado, né? Todo o meu processo na parte quantitativa. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar o nosso vídeo aqui. E antes de começar, não se esquece de dar aquele like, se inscrever aí no canal, né, para dar aquela fortalecida pra gente. Divulga aí pros seus amigos, pros avós, quem gosta aí de parte quantitativa, tá mais do que bem-vindo a participar desse canal. Então vamos lá, galera. Aqui a gente tem a nossa inicialização do nosso indicador do Didi, né? Deixa eu só rodar aqui para ter certeza que está tudo correto. Vamos rodar aqui, ele abriu uma janelinha. Aí, ok, tá só o preço, né? E o indicador do ADX. Fechado. Vamos fazer aqui, então, uma forma básica, né? Um critério básico aqui de entrada da operação, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir para cá, vamos definir um critério de compra, tá? Vamos definir aqui o preço atual.
Vamos deixar aqui, não vamos utilizar inclinação, porque isso tudo aqui é o meu Copilot, né, dando spoiler. Vamos deixar aqui essa função aqui de calcular o stop loss e take profit, tá? Vamos mover para cá. Vamos deixar esse carinha aqui, vamos fechar aqui, vamos criar nosso critério aqui e você volta para cá. Legal. Então vamos fazer o seguinte, o que a gente precisa, né? Quais são alguns critérios básicos de compra? A gente tem que ter certeza que a gente precisa ter o nosso DI plus, né? Maior que o nosso DI minus, o nosso DI negativo. Legal? Então esse é o primeiro critério. E eu tenho que ter certeza que o meu ADX também está maior que o meu DI negativo, mas não necessariamente maior que o meu DI positivo. Legal? Então, ok, vamos olhar aqui no gráfico aqui e vamos comparar. Vamos pegar uma entrada aqui e vamos fazer aqui um teste manual, um teste visual. Então aqui, ó, a gente tem uma pernada gigante aqui de compra, né? Então a gente consegue ver aqui que o DI negativo é o laranjinha, o DI positivo é o azulzinho e o ADX é o verde. Quando vocês rodarem esse código no computador de vocês, acredito que ele pode alternar as cores aqui, tá? É uma coisa que ainda não pesquisei se dá para fixar, mas depois eu dou uma olhada e qualquer coisa eu faço um update aí ao decorrer da jornada. Mas aqui, ó, olha que bacana. Aqui ele deu uma guinada aqui, ele teve tipo um cruzamento do DI negativo com o DI positivo, né, junto com o ADX e pegou uma tendência maravilhosa, né, que a gente pulou aqui dos nossos R$ 12 para os praticamente 15, né? E pegou uma tendência aqui gostosa. Então vamos lá. A gente teve certeza que o DI positivo estava acima do DI negativo e o ADX também estava em cima do DI negativo. Mas não necessariamente a gente precisa se preocupar, né? A primeira instância, se o ADX está acima do DI positivo ou se o DI positivo está acima do ADX. Pode ser que isso tenha alguma diferença da posição do ADX com o DI positivo? Sim, tá? Mas mais para frente, depois que a gente refinar tudo, a gente pode criar esses critérios no backtest e pedir para o backtest fazer o teste com ele rodando por cima ou ele rodando por baixo. E no final, os resultados não mentem, né? A gente vai achar a melhor combinação de tudo isso daí. Então, bacana. Vamos lá, deixa eu mover essa janelinha aqui para cima de novo. E outra coisa que eu esqueci de falar, que a gente também não vai querer pegar o trade no meio do caminho, né? Então acho que seria legal aqui segurar não fazer mais entradas até o ADX, se o ADX já estiver maior que 35, 40, tá? Vamos colocar aqui no nosso teste que eu não quero mais entrar no trade se o meu DI, se meu ADX já estiver maior que 35, tá? E o ADX tem que ser menor que 35. Então, o DI Plus tem que estar maior que o DI menos, né? O ADX tem que estar maior que o DI menos e o ADX tem que estar menor que 35 para a gente não pegar o bonde andando já, tá? Aí aqui eu calculei o stop loss e o take profit, então eu peguei um stop loss de 2% com take profit de 4%, ele vai ser de compra e aqui eu só passei os valores de retorno aqui do preço para a função de compra da nossa ferramenta de backtest, tá? Não vou nem checar se tem posição aberta, isso não importa no momento para a gente, tá? Então vamos rodar aqui e vamos ver o que vai dar aqui. Ok, rodou. Teve bastante operações, né? Vamos mover aqui para baixo. Então, os pontinhos verdes são os pontinhos que teve lucros, né? Os pontinhos vermelhos foram os que deram prejuízos. Aqui a gente consegue ver uma curva do capital, tá? Então ele bateu, o pico dele foi 128% de ganho, né? Num período de 5 anos que eu deixei rodando, no período de 5 anos que eu deixei rodando, tá? Assim, não tá de tudo ruim, mas acredito que houve bastante operações aqui, ó, 179 operações,
né? E dá para a gente começar a refinar isso daqui e melhorar. Então vamos olhar aqui, vamos pegar alguns pontinhos em específico. Então aqui, ó, ele fez uma operação de compra, né? E ele foi estopado. Até então tá ok, né? Parece que estava querendo pegar voo aqui o ADX. Aqui teve uma operação que deu um ganho, né? Ele já conseguiu abrir aqui e já encerrou aqui os seus 4% de ganho. Teve uma operação aqui, deixa eu ver aqui o que ele tentou fazer. Se ele tentou vender. Então, esse daqui, ó, é interessante, porque o que ele tentou fazer aqui? Não está muito claro, né? Aparentemente, o ADX está por cima do DI positivo, né? O DI+. Porém, né, outra coisa, o ADX está acima do DI positivo, mas isso não influencia, então vamos colocar aqui ADX maior que o DI negativo, o DI positivo maior, né, que o DI negativo, porém ele está caente, né? E aí a gente está tentando fazer uma compra num processo que o preço já está se recolhendo e provavelmente até preparando uma venda. Entenderam? Então, como é que a gente pode ter certeza que a gente está entrando no momento certo, tá? E aí que mora a pegadinha, né? A pegadinha do malandro e o pulo do gato. A gente precisa começar a analisar inclinação, né? E por que que eu acho o Python fantástico nesse momento? Que a gente consegue, de uma forma muito simples, verificar a inclinação de um valor, né? A gente tem uma função no NumPy, na biblioteca, então, caso vocês estejam com o Python de vocês aí, vocês dão um pip install NumPy, a biblioteca, dando Enter, ele vai instalar aí no seu ambiente essa biblioteca e a gente consegue utilizar uma versão chamada gradiente, que ela calcula a derivada, né, ou a taxa de variação de uma função em relação às suas entradas, que em termos simples, basicamente, ela é usada para calcular a inclinação ou uma taxa de mudança de valores. Então vamos colocar esse nosso amiguinho aqui e ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui no nosso setup, tá? Então a gente vai importar o NumPy, né? NumPy as ANP para deixar de uma forma mais amigável aqui a variável. E vamos fazer o seguinte, aqui a gente já tem o preço atual. Show! Agora eu quero calcular a inclinação do ADX e eu quero pegar os últimos 5 valores dele para ver como é que está a inclinação do ADX. Então vamos lá, inclinação do ADX. Legal. E aí, seria legal também a gente fazer a inclinação do DI+, né? E também fazer a inclinação do DI-, porque tudo isso é importante para a gente. Então, qual que é o legal, né, desse setup? Uma coisa que eu acho bacana é que tem uns momentos assim que você consegue visualizar assim de uma forma muito clara, assim, precisa, que olha como é gostoso aqui essa inclinação que fazem aqui o ADX com o DI+. Eu acho que eu já falei DI+, DI positivo, eu acho que eu já inventei aqui todas as variações possíveis do DI, mas vocês estão entendendo. Quando ele pega aqui e ele embala com força aqui, né? Ele pega e decola. Obviamente, aqui no backtest, a gente não conseguiu refinar só esses momentos aqui gostosos aqui que a gente quer pegar e tentar surfar toda essa tendência. Para mim, a agulhada nada mais, nada menos que é um detector de tendência forte, né? Ele consegue detectar quando vai acontecer um estouro e a gente vai tentar surfar o máximo possível. E o Didi utiliza os indicadores como navegação para saber se vai vir chuva, se ele tem que atracar o barco mais cedo, se ele pode continuar porque vai ser só uma garoinha, etc e tal. Então, todo o fator psicológico ele elimina e entrega para os indicadores falar para ele o que ele tem que fazer, tá? Que também é uma coisa muito bacana, principalmente a gente fazendo automação, a gente consegue deixar os indicadores decidir pela gente e o Python tomando conta de toda a execução, né? Então, eu acho que é o melhor do mundo aí, que é assim que a gente testar e tiver confiante com o nosso robô, o psicológico é basicamente zero, né? Só deixar rodar lá
e acompanhando os resultados. Então, legal. Aqui a gente definiu as inclinações e aqui a gente vai criar só alguns gatilhos, tá? Então, aqui é o ADX inclinado para cima, né? Aqui a gente vai ter o DI inclinado para cima e aqui a gente vai ter o DI menos inclinado para cima, tá? Tá uma mistura aqui de português com inglês, mas se eu começar a alterar aqui as variáveis, falar e fazer código, com certeza eu vou me perder, tá? Outra coisa aqui que eu defini, tá? Eu vou definir aqui mais uma vez para vocês, quando eu estava fazendo no meu teste, inclinação gatilho 3. Eu fiz alguns testes, né? No final eu acabei chegando que a inclinação 3, o valor 3 foi a que mais me deu bons resultados, tá? Mas isso justamente a gente pode também colocar na hora que a gente fazer a otimização e verificar qual a melhor inclinação a gente consegue utilizar. A magia de criar o backtest, né, é depois que se a gente definir todos os comandos de uma forma organizada, bem definida, a gente consegue colocar todos eles nos parâmetros de otimização. A gente não precisa sofrer e testar um por um para saber qual que funciona. Legal? Aqui eu defini 3, mas aqui eu já deixei hardcoded aqui, já deixei fixado aqui o valor 3, mas vocês entenderam de onde que vem esse valor. É o valor de gatilho de inclinação, que nada mais nada menos que é o resultado aqui dessa função que analisa para a gente o grau de curvatura, vamos colocar assim, dos últimos 5 valores que a gente teve aí do ADX, do DI positivo e do DI negativo. Legal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouquinho a nossa regra aqui, tá? Vamos deletar aqui tudo e vamos fazer o seguinte. Eu quero que meu ADX, né, esteja inclinado para cima, né? Eu quero que meu DI positivo esteja inclinado para cima e eu quero que o meu DI negativo não esteja inclinado para cima. Legal? E agora eu quero também que meu DI plus, né, meu DI positivo esteja acima do DI negativo. Então vamos lá, vamos voltar aqui e visualizar aqui. Eu quero que meu DI positivo esteja acima do meu DI negativo, certo? E eu também quero que meu ADX esteja acima do meu DI negativo, tá? Então, basicamente, são essas duas cláusulas aqui do nosso if. E aqui, por último, não quero pegar o bonde andando, então para mim o ADX seria melhor se ele estivesse menor que 35. Legal? E agora a gente continua com o mesmo processo aqui, a gente define nosso stop loss, take profit, e vamos rodar para ver se tivemos alguma melhora aqui. Ó, então vamos lá, vamos comparar aqui. A gente foi de... Deixa eu dar um reset aqui. A gente foi de 179 trades para... Quando eu estou gravando aqui, ele dá só um bugzinho. Para 23 trades, tá? Então já diminuiu muito, drasticamente. Mas agora vamos ver se ele está fazendo o que a gente gosta. E outra coisa também é que o valor 110 e 128, nosso valor foi um pouco inferior, né? Obviamente, mas porque também a gente acabou ficando mais criterioso, houve menos entradas, mas nada disso impede que a gente comece a refinar e aumente para mais aqui o resultado final das nossas operações. Então vamos lá. Vamos pegar algumas operações aqui que aconteceu. Aqui ele fez uma operação de compra, mas olha que bonito estava aqui embaixo, ó. Ele teve um stop, né? Porque provavelmente não, houve um pullback, né? E como a gente definiu o stop loss para ficar testando mais entradas, para a gente não importa a saída da operação, então a gente não contaria isso como um loss em específico, tá? Mas olha que bonito, olha como é que ficou bem selecionada essa entrada. Ele pegou a curvatura, né? Ela estava maior que 3, né, no nosso resultado do gradiente que a gente calculou, e está perfeito, né? E realmente o preço deu uma espichada aqui, então baseado nos outros indicadores, a gente já poderia ter saído aqui com gain e uma entrada muito bem refinada, tá? Aqui também, ó,
teve outra entrada onde está muito bonito aqui a inclinação do ADX com o DI, positivo, né? Mas aqui provavelmente acho que a gente teria um stop, mas também não, ok, de novo, né? Não estamos utilizando bandas de Bollinger e os outros indicadores. Para a gente agora o mais importante é ter certeza que o ADX está tomando a decisão no melhor momento possível, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, escolhi a ferramenta errada. Aqui também, ó, olha que bonita essa espreitada que ele deu aqui, né? Ele saiu aqui num resultado ok. Aqui ele estava acima, né? Mas não estava muito legal a curvatura. Provavelmente ele seria filtrado aqui junto com as bandas de Bollinger. Aqui tá lindo, né? Muito bonito. Aqui também tá bonito. O que eu estou gostando de ver aqui agora é que a gente não está mais tomando decisão, né? Deixa eu resetar aqui. Igual a gente estava tomando as decisões anteriores, ó. Ó, ele entrava, mas olha como é que tava aqui o ADX, ó. Ó, como é que tava aqui, tudo bagunçado aqui, ó. Ele não tava com esse critério. Então, assim, já tô satisfeito, né? Com as escolhas que teve aqui de entrada. E olha que isso é só o ADX, tá? Só estamos com o ADX. Vamos olhar mais um pouquinho para cá. Beleza. Ó, beleza. Então, a gente viu que as inclinações tiveram um impacto muito positivo, né? Em cima da escolha da entrada do setup. A gente viu que, inclusive, teve até que essas poucas mudanças, né? A gente teve, inclusive, deixa eu verificar aqui, o drawdown, ó, ele foi de praticamente quase 40% para 12%, né? Ele saiu com lucro aí em cima aí de 10% em cima do resultado, né? Obviamente é muito pouco, mas já diminuiu o drawdown e manteve aqui o lucro. E a gente conseguiu verificar que as entradas já estão melhores, refinadas. Por quê? Quando a gente fala que tem que fazer um indicador, que a gente tem que calcular a curvatura, a inclinação do movimento, etc e tal, pra gente, assim, a primeira instância parece ser uma coisa muito fora da realidade ou uma coisa que exige você ser PhD em matemática e coisas do gênero, mas o Python é uma linguagem justamente que ajuda a introduzir as pessoas no mundo da programação, né? Ela é uma linguagem muito simples e que muitas pessoas que são especialistas, né, no seu campo de atuação, como cientistas e etc e tal, eles não têm esse background de uma pessoa de tecnologia, mas eles se sentem confortáveis em utilizar essa ferramenta e eles até provêm algumas ferramentas para outras pessoas utilizarem. Então, o NumPy, por exemplo, já ofereceu para a gente todo esse cálculo aí do gradiente que a gente, praticamente com uma linha de código, eu tenho a inclinação de curvatura de um movimento de um indicador técnico, tá? Então, não sei isso quantas linhas seria no MetaTrader 5, se seria umas 5, 10, 15, 20, tinha que calcular, tinha que definir os arrays, tem que ficar andando para eles, tem que ficar verificando o valor, enfim, não estou aqui contra o MetaTrader 5, tá? O MQL5, mas eu, como já vim de uma linguagem de alto nível, né? Quando eu falo de alto nível, é a forma com que você escreve e estrutura os códigos, era bem chato e maçante algumas vezes, né? Fazer todo esse processo em MetaTrader, em MQL5. A única diferença, né, é que o MetaTrader, a partir do momento que você escreveu o código, você já consegue aplicar, né, aquele código e colocar em produção. Mas aí cada código que você tiver, você tem que compilar, você tem que testar. E às vezes alguns códigos você precisa atachar o Expert Advisor dentro do símbolo que você quer fazer a operação. E se você quiser operar em 70, 80 símbolos, né? Às vezes você tem que anexar um por um ou ter que colocar todos os símbolos dentro do seu código e acaba tornando o processo também um pouco mais cansativo. E com o Python, né, é a forma mais rápida, a gente vai ter uma curvinha de aprendizado um pouquinho maior para integrar ele com uma conta real para fazer as operações, mas vocês vão ver que no final não é esse bicho de 7 cabeças,
tanto que já estamos aqui no segundo episódio e vocês já sabem calcular a inclinação, né, de um indicador aí técnico, chuchu, beleza, sem muito estresse e sem choro, beleza? Galera, então eu fico por aqui nesse segundo episódio, acho que eu já falei demais, acho que até se estendemos aqui, além do escopo, mas, né, mais uma vez, deixar aquele like aí se você gostou do nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal e vamos aí no próximo episódio começar a colocar os outros indicadores juntos, refinar mais as técnicas, né, as entradas também, as partes de saídas. E aí daqui a pouco a gente vai ter o nosso setup 100% rodando e começamos a fazer o nosso famoso backtest. Legal? Galera, um forte abraço aí, um bom final de semana para todos. Se estiverem assistindo hoje, nesse sábado, um abraço, até mais. Tchau, tchau.